do mundo, ter orado, ter colocado nossos cultos em ofertas, poder também estar juntos uns com os outros. Podemos, nesse momento agora, separar esse tempo para poder ouvir a tua voz. Então, Pai, lá no nosso coração, na nossa vida, que o Senhor fale conosco, que assim o Senhor molde a nossa vida, de acordo com a tua imagem e a tua semelhança. Amém. Para que assim a gente possa viver a tua glória, que a gente possa viver os nossos dias, para glorificar o teu santo nome. Fala conosco através da tua pregação, da pregação da mensagem, por pastor Marcos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 43, irmãos. Nós meditaremos hoje até o versículo 65, é um bloco relativamente longo, texto. Aqueles que nos visitam, temos meditado no Evangelho de Marcos já ao longo dos últimos meses, já faz mais de um ano, na verdade, que a gente está meditando nesse texto, mas está acabando, né, irmãos? E eu, particularmente, já estou com saudade. Estamos aí caminhando já para o fim do Evangelho, né, já terminando os próximos, né, na próxima pregação, o capítulo 14, restando apenas mais 2 capítulos pela frente. E o Senhor tem falado profundamente ao meu coração e creio que ao seu também. Marcos capítulo 14, versículos 43 a 65, irmãos. Na semana passada nós deixamos o texto naquela cena em que Jesus Cristo está orando no jardim do Getsêmani, está em profunda aflição, sabendo aquilo que iria acontecer em pouco tempo, e ele tem aquele momento diante do seu Pai, um momento de capacitação, um momento de verdadeira batalha que ele está travando no seu próprio coração, antes das prisões, antes de tudo, de todas as torturas que ele iria enfrentar, a batalha que Cristo enfrentou, e provavelmente uma das mais aflitas, foi dentro do seu próprio coração, em que ele teve que travar a batalha da obediência, de maneira voluntária, se levantar ali daquele momento de aflição para seguir para a cruz. Cristo não foi levado à cruz do Calvário, ele foi voluntariamente. E isso, para nós, é uma excelente notícia. Faz parte da mensagem do Evangelho. E hoje nós vamos meditar, irmãos, acerca da humilhação do Senhor, a humilhação de Cristo. Vamos falar acerca desta doutrina importantíssima quando a gente olha para a obra de Jesus. Vamos falar sobre esse aspecto da obra de Cristo, que é o aspecto em que ele de fato coloca a mão na massa, né? Jesus Cristo, ele veio para se sujar de lama, ele veio para ser humilhado. Nós vimos a visão do futuro, Cristo exaltado, mas para que aquilo pudesse acontecer, primeiro ele se humilhou. E hoje nós vamos ver, irmãos, um dos textos que mais expressa essa humilhação. Marcos capítulo 14, versículo 43 a 65, diz assim a palavra do Senhor. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse. Prendam e levem-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Então, eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisto, um dos que estavam ali, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Jesus lhes disse: Vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador? Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam. Mas isto é para se cumprir as Escrituras. Então, todos o deixaram e fugiram. Um jovem, coberto unicamente com um lençol, seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas.
Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus, para o condenar à morte, mas não achavam nada. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns testemunhavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário, e esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: você é o Cristo, Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês? E todos os julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a bater nele e a dizer-lhe: profetize. E os guardas davam-lhe bofetadas. Até aí, irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Oremos. Senhor Deus, Deus bendito, Pai de misericórdia, tua palavra está aberta diante de nós, Senhor, e o nosso desejo é que o Senhor fale profundamente a cada um de nós, que fale ao nosso coração, e que possamos ouvir a tua voz, e que o teu Espírito Santo nos leve a um entendimento mais profundo da tua palavra, acerca especialmente da obra do nosso Salvador Jesus Cristo, aquele que se humilhou, como nós lemos na palavra, aquele que cumpriu a obra de maneira fiel, perfeita, foi até o fim para salvar. Isso, Pai, enche o nosso coração de alegria, de gratidão. Que o Senhor nos ensine acerca do Evangelho hoje à noite, Pai, e que possamos sair daqui agradecidos pela obra do nosso Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero, irmão, que você imagine, e minha irmã, a pior noite da sua vida. Não sei se isso vem fácil na sua mente. Imagine aquele momento em que você esteve mais aflito, precisando de alguém do lado, precisando de um abraço, de um ombro amigo, de uma palavra de consolação. Vez ou outra nós passamos por esses momentos. Agora imagine que nesse momento, nessa noite, a pessoa que você mais ama do mundo, aquela que prometeu nunca te deixar, ela vira as costas e some. Você liga e ninguém te atende. Não tem ninguém ao seu lado. O seu melhor amigo, aquele que conhece os seus segredos, aquele que come na sua mesa, você chama de irmão. Ele, na verdade, não só te abandona, como ele trai você. Aqueles que estavam ao seu redor, sua família, fogem quando você busca ajuda. Você ficaria surpreso se isso acontecesse? Ninguém espera o abandono, ninguém conta com a solidão. É claro, nós temos os nossos amigos, familiares ao nosso redor, e queira Deus que nunca experimentemos a dor do abandono, da traição. Eu queria que você realmente pensasse nessa dor. Porque esse sentimento, que é bastante amargo do ponto de vista humano, foi exatamente o sentimento que Cristo Jesus experimentou na sua caminhada para a cruz do Calvário. Porque, e é importante nós pensarmos sobre isso, porque quando nós lemos acerca do Evangelho, quando nós lemos acerca da obra de Jesus, nós temos e podemos cair, na verdade, na tentação de passar rápido demais por esses fatos.
de ler apenas como um relato antigo, distante, abstrato. Vemos esses relatos de maneira muito rápida. Mas aquilo que aconteceu ali não foi abstrato. Jesus sentiu um sentimento real, um sofrimento real, um abandono real. Tudo isso ele fez pela graça, para expressar o amor de Deus que o levou até a cruz. Não é uma questão aqui de sabermos aqui quem sofreu mais, não é uma competição aqui de sofredores. Mas eu não tenho dúvida que aquela noite foi a noite mais solitária que já existiu. Porque aquele que é digno de toda adoração, digno de toda atenção, se viu abandonado. Quando nós lemos o texto, quando nós vemos aqui essa trajetória que Jesus Cristo está passando, encaminhada para a cruz, né? A cruz está a poucas horas de distância. Nós vemos como é um caminho árduo que o Filho de Deus precisou trilhar para executar a obra da salvação, para executar a obra do Evangelho, irmãos. E por favor, não caia no erro de pensar que isso foi fácil. Não caia no erro de pensar de que isso, ele simplesmente pôde fazer isso. Não, ele de fato sofreu. Porque isso faz parte, irmãos, desse tema importantíssimo, como falei antes da leitura do texto, faz parte desse tema importantíssimo quando contemplamos a obra de Jesus. Jesus Cristo se humilhou para cumprir a obra do Evangelho. Quando nós pensamos na pessoa de Jesus, nós devemos lembrar da fé básica do cristianismo, de que aquele homem é Deus encarnado. Trata-se de um Deus glorioso, trata-se de uma pessoa que experimentou, na verdade, eternamente um ambiente de glória, de eterna alegria, de eterna satisfação. E para cumprir essa obra do Evangelho, ele se esvazia, diz assim a palavra do Senhor, lá em Filipenses capítulo 2. Ele abre mão desse ambiente de glória, não abriu mão da sua divindade, mas abriu mão deste desfrute, desse deleite, para assumir uma natureza humana, como a minha, como a sua, com nossas limitações, com nossas dores, com nossas frustrações, com as nossas fraquezas, como nós vimos, inclusive, na semana passada, um Cristo que chora de verdade, que se aflige de verdade, que treme de verdade, que sangra de verdade. E esse é o nosso Deus, o nosso Salvador. Ele se humilhou. E ele se humilhou, quando a gente pensa na humilhação de Cristo, nós pensamos muito naquela figura, né, do Natal, aquele bebezinho na manjedoura. Isso faz parte da humilhação de Cristo, mas muito mais do que isso. Toda a sua vida foi vivida em humilhação. Sua vida, e como nós vimos, né, ao longo do Evangelho de Marcos, como ele se submete à lei de Deus, como ele se coloca diante da oposição das pessoas, como ele é abandonado, questionado, como ele é atacado. E é como se ele fosse acumulando toda essa carga de humilhação. E aqui, na véspera da cruz, tudo isso é elevado à última potência. Nessa noite, irmãos, nós vemos como, de maneira muito concentrada, nós podemos ver um grande exemplar da grande humilhação de Cristo Jesus. Eu quero que você pense nisso. Aquele que está sendo humilhado aqui é Deus, é o Filho de Deus. Por isso, irmãos, hoje nós vamos meditar nesse texto que nos leva à reverência, texto que nos leva ao temor do Senhor, um texto que nos leva à gratidão, e a uma profunda gratidão pela obra de Cristo. E é exatamente esse o sentimento que eu peço que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus imprima em nossos corações, que saiamos daqui profundamente gratos pela obra do Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se eu e você podemos ser pegos de surpresa por um momento de traição, um momento de abandono, um momento de solidão, saiba que Jesus Cristo não foi pego de surpresa. Ele, por amor, ele se lançou no abandono. Ele se lançou em humilhação.
É sobre isso que nós vamos meditar nesta noite, meus irmãos. Nós lemos aqui que depois do Getsêmani, Cristo se levanta, né, e vimos lá como ele aflito, orando, ali padecendo, levando todo aquele tempo de angustiada oração, ele luta uma batalha interna. Se levanta não mais como aquele homem enfraquecido, mas se levanta como um herói que está pronto a sofrer todas as consequências da sua obra. E ele vai em direção ao traidor. E é exatamente nesse ponto que nós chegamos no texto. Marcos capítulo 14, versículo 43. E aqui eu gostaria, irmãos, de meditarmos em 5, são 5, tá certo? 5 pontos acerca da humilhação do Filho de Deus. O Filho de Deus humilhado. Como nós aprendemos nesse texto acerca da humilhação de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, o Filho de Deus foi traído por seu amigo. Filho de Deus foi traído por seu amigo. Versículo 43, nós vemos que enquanto Jesus ainda falava, ele acabou de falar, o traidor se aproxima. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas. E Marcos, mais uma vez, faz questão de lembrar. Um dos 12. Com ele, uma multidão com espadas e porretes vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Eu quero lembrar você da cronologia, né? Lembra que há pouco tempo Jesus estava na celebração da Páscoa. Estava no cenáculo, reunido com seus discípulos. Judas já havia conspirado antes com os principais sacerdotes, já havia vendido a Cristo com as suas 30 moedas de prata, tinha subido no cenáculo para celebrar a Páscoa. Ali, o Jesus, purificando aquele lugar, ele mesmo faz essa menção: um de vocês vai me trair. De maneira que Judas ali é denunciado, Judas ali é revelado e sai daquele local. Eu quero que você pegue a câmera do filme e acompanhe agora Judas. Certamente aquele homem está ansioso para cumprir o seu propósito, dizendo: fui descoberto. Agora o meu plano já era. Eu vou precisar improvisar. E naquela madrugada, certamente ele vai e bate na porta dos maiorais, dos líderes religiosos daquela época e diz: olha, o homem descobriu. Precisamos agir logo, porque senão ele pode fugir, senão ele pode desaparecer, senão ele pode convocar as multidões e vai ficar ruim para nós. Vamos agir agora. Eu imagino que foi uma madrugada muito movimentada. Enquanto isso, Jesus estava pastoreando os seus discípulos. Enquanto isso, Jesus estava falando, né, se você lê os discursos de Jesus lá em João, Jesus estava falando acerca do Consolador que viria, estava falando do pastoreio que aqueles discípulos, mesmo em situações de perseguição, em situações de aflição, ele mesmo traria para o alívio, a esperança daquela igreja. Enquanto isso, o traidor estava operando. Enquanto isso, ele estava indo de porta em porta, reunindo a multidão, chamando membros do Sinédrio, chamando soldados romanos para executar finalmente o seu plano. Enquanto isso, Jesus estava agora no Getsêmani, orando, bradando diante do Senhor, fazendo a sua alma suar sangue para afligir o seu coração, enquanto lutava aquela batalha. Enquanto isso, Judas estava caminhando, buscando trair. Buscando buscando realmente ali pegar a Cristo Jesus. E ele chega, um dos 12. E é uma cena muito icônica, irmãos. Nós vemos aqui como ele mesmo tinha dito: olha, o sinal é aquele a quem eu beijar, é esse que vocês devem pegar. A ideia aqui é que o paradeiro de Jesus não era conhecido. E Jesus, se estava no meio da cidade, se estava em Jerusalém, as autoridades não poderiam pegá-lo ali, porque Jesus ele era respeitado pela multidão. Ia certamente causar algum tipo de comoção social. Não vamos fazer isso agora. Vamos fazer à noite, de maneira isolada, de maneira escondida. Mas onde esse homem está?
Porque Jesus, ele dormia em Betânia, dormia fora de Jerusalém. E aí Judas sabe, olha, eu acabei de deixá-los no cenáculo. E indo para ali, ele vai para o Getsemane. E ali encontra. E o sinal é, aquele a quem eu beijar, a esse vocês podem prender. Imagine naquele tempo em que as pessoas não se conheciam bem, né? Jesus certamente se parecia com qualquer homem judeu daquela época. Ele não tinha uma aura, né? Não era galego, né? Não sei se vocês sabem disso. Jesus não era loiro de olho azul. Ele parecia um homem judeu normal daquela época. E, né, era qualquer um. E aí Judas diz, eu conheço o mestre. Venham, me sigam e eu vou indicá-lo. E ele escolhe fazer isso da maneira mais dissimulada que seria possível imaginar. Com um beijo. O que representa um beijo? O que representa esse tipo de demonstração de proximidade, de carinho, de afeto, de respeito, de intimidade? Isso nos mostra, irmãos, como o pecado de Judas, como nós temos falado já ao longo das semanas, ele é de fato terrível. Porque Judas, ele teve a oportunidade, ele teve os privilégios de beber da mesma fonte que os demais, de ouvir as mesmas palavras, de acompanhar os mesmos ensinos, de testemunhar os mesmos milagres. Ele teve ali o privilégio de ter todo o seu, né, o seu crescimento, o seu caminhar junto dos demais apóstolos, de Pedro, de Mateus, de João, de todos. Mas ainda assim, em seu coração, resolveu trair a Jesus. E faz isso de formas terríveis. Um beijo, um sinal de compromisso, um sinal de aliança, de afeto, se torna um sinal de traição. Com um beijo, Jesus trai. Com um beijo, Judas trai ao seu mestre. Falando como crente, perceba, mestre, né, é a palavra que ele diz. Mestre, e beija. Tem gente que parece honrar a Cristo, mas na verdade o trai, o nega com seu coração. Essa cena, irmãos, cumpre aquilo que nós já vimos lá em Salmos 41, versículo 9, até o meu amigo íntimo em quem eu confiava ergueu contra mim o calcanhar. Jesus mesmo usa esse texto acerca de Judas lá em João, e nós já falamos sobre isso em outras pregações, como a traição de Judas representa exatamente esse tipo de espírito que surge no meio da igreja, no meio daqueles que são aparentemente parte, mas com seus corações estão distantes. Essa é a realidade, irmãos, que nós devemos compreender, que é uma realidade que vai acompanhar a igreja em todo o tempo, em todos os séculos, até a volta do Senhor Jesus. Cristo nos ensinou acerca da parábola do joio e do trigo. E uma grande lição daquela parábola é: deixa crescer junto. Não separa agora. Porque no tempo certo, os anjos virão para fazer a colheita. Não somos nós quem fazemos essa colheita. Não somos nós, né? Como eu costumo dizer, né, presbítero Cícero? Seria muito fácil, né, para o pastor, para o conselho da igreja, se a gente tivesse ali naquela porta um sinalizador, dizendo: olha, isso aqui é trigo, entre, é joio, não, fica aí, é melhor. Mas não, facilitaria muito, mas não. Mas veja, irmãos, como este princípio acontece ali, no contexto do colégio dos apóstolos, no contexto daquele grupo tão íntimo, tão amigo, hospedava um traidor. Mas o contexto aqui, irmãos, eu não quero focar muito em Judas, apesar de já estar fazendo isso. Mas o contexto aqui, irmãos, é que é o contraste. Esse texto é cheio de contrastes. Porque enquanto Cristo está sendo traído por aquele amigo infiel, ele permanece fiel. Jesus Cristo. Ele permanece fiel. Jesus, ele é o único filho verdadeiramente fiel.
à aliança, ao seu compromisso. E mesmo que falhem com ele, ele não falhou. Ele foi fiel até o fim. Por isso, irmãos, quando nós olhamos, estamos aqui enfatizando a humilhação de Jesus, certo? Quando nós pensamos para esse texto, olhando para as atitudes de Judas, uma aplicação que a gente poderia fazer, sendo muito terreno, muito moralista, é: tome cuidado com os seus amigos. Preste atenção com as pessoas que estão ao seu redor, para que elas não venham a lhe trair. Mas não, irmãos, isso não é o que o Evangelho nos diz. Nós, na verdade, podemos nos fundamentar em Cristo, porque ele conheceu a traição mais profunda possível. E ainda assim não retribuiu com infidelidade. É interessante como Cristo ele responde à traição, poderia fazer isso. Ele responde à traição não com o peso da lei, mas sempre com um olhar pastoral, até sobre Judas. Quando nós olhamos para os textos paralelos do Evangelho de Marcos, nós vemos como Jesus ele faz perguntas para Judas. Quando Judas chega e Jesus pergunta: o que você veio fazer aqui, meu amigo? Judas o beija. E ele faz uma pergunta: é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Perceba como até aquele momento Jesus está demonstrando a tragédia daquela atitude de Judas. Ele está fazendo com que Judas possa perceber o grande pecado que ele está cometendo, para que, saindo dali, Judas pudesse até ter certeza de que estava trilhando o caminho que estava trilhando por sua própria responsabilidade. Judas foi condenado, mas foi condenado por seu próprio pecado. Judas jamais poderia dizer: eu fui levado a isso. Judas jamais poderia dizer: não, mas Jesus também não colabora. Não, porque em todo tempo, eu não tenho dúvida disso, Jesus tratou Judas, cuidou de Judas, pastoreou o coração de Judas, ensinou a Judas, usou poderosamente a Judas. Não tenho dúvida disso. Mas esse mesmo se tornou-se o traidor. Veja essa humilhação de Cristo, irmãos. Jesus Cristo, Deus fiel, foi alvo de infidelidade, foi traído por seu próprio amigo. Em segundo lugar, o Filho de Deus foi perseguido por seus inimigos. Foi traído por seu amigo, ele também foi perseguido por seus inimigos. Ainda nesse texto, a partir do versículo 43, nós vemos como Judas chega até ali. Ele não vem sozinho, ele vem com uma multidão. Está escrito: e junto com Judas uma multidão, com espadas, porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Os estudiosos tentam mapear quem estava aqui nessa multidão. Certamente não se tratava de populares, né? Não se tratava de pessoas da população normal das cidades. Afinal, estava de madrugada, as pessoas estavam em suas casas celebrando a Páscoa. Precisamos lembrar disso. Essa multidão, ela era qualificada, eram figurões, eram soldados, eram membros da polícia do templo, eram pessoas de responsabilidade, pessoas de alto escalão na sociedade religiosa, na sociedade judaica, da aristocracia romana que habitava em Jerusalém. E é com essas pessoas que Judas vem. Pessoas que, ao longo de todo o Evangelho de Marcos, estiveram sempre em franca oposição a Cristo. Nós vimos os fariseus, os saduceus, os escribas, os mestres da lei, sempre querendo alfinetar Jesus, questionar, derrubá-lo. E aqui, quando se juntam, quando estão mais unidos, sentem-se mais poderosos. E chegam a Jesus diante
da fragilidade daquele homem, né? Porque Cristo estava ali sozinho junto dos seus discípulos. Ele não estava levantando uma revolução, não estava tomando o poder de ninguém, estava orando em um jardim. E chega aquela multidão com espadas, com armas, para prender a Jesus. E ele diz: vocês vêm me pegar como quem vem pegar um ladrão. Vocês vêm pegar como quem vem pegar um bandido. E essa é a ironia, irmãos, desse texto. Lembra o contraste, né? Mais um contraste se estabelece aqui. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Um homem, de fato, que veio trazer a mensagem de paz. Ele é cercado como um ladrão. A luz do mundo é procurado ali como se estivesse se escondendo. Como se fosse, né, na linguagem de hoje, né, um terrorista, desses que de vez ou outra, né, os soldados têm que fazer uma operação. Jesus estava ali. O mestre, que mesmo diz: eu ensino abertamente no templo todos os dias. Vocês podiam me prender lá. Vocês vêm aqui escondidos à noite. Jesus expõe essa covardia da inimizade contra ele. Mas perceba que se não é assim, a oposição a Cristo é sempre uma questão de injustiça. É sempre uma questão de que, quando exposta à luz, é vergonhosa. Mas essas pessoas não estão preocupadas com isso. Pessoas que certamente não se batiam bem. Afinal, temos aqui sacerdotes, temos aqui escribas, que já vimos ao longo do Evangelho de Marcos que eram dois partidos que não se entendiam tão bem. Temos aqui soldados romanos. Roma era, na verdade, o grande opressor de Israel. Mas tem certos assuntos de impiedade que unem aqueles que não têm compromisso com o Senhor. Na perseguição contra Cristo, todo mundo vira amiguinho para se unir contra o ungido do Senhor. Como nos diz o Salmo 2, os poderosos, as nações conspiram contra o Senhor e contra o Messias, contra o ungido do Senhor. Mas é interessante, irmãos, que Cristo, aqui, nessa cena, que parece uma batalha, afinal, nós vemos aqui um texto que é bastante icônico, né? O Evangelho de Marcos, no capítulo 47, ele diz que um dos que estavam com Cristo saca uma espada e fere o servo dos sacerdotes. O Evangelho de João nos entrega quem é. Pedro, o apóstolo Pedro. É interessante, porque todos os 4 evangelhos contam essa história, só João que sempre entrega Pedro, né? E aí, não sei se eles, né, tinham alguma questão pessoal, mas na verdade alguns afirmam que João, como foi escrito depois, ele podemos dizer assim, essa história já havia se tornado mais pública, mais difundida, e Pedro não podia sofrer tantas consequências dela. Então João diz assim: olha, Pedro pegou uma espada, corta a orelha do camarada, corta a orelha do servo do sacerdote, que João também chama de Malco. E o Evangelho de Marcos não dá muita atenção a isso, mas nós sabemos como o próprio Cristo Jesus disse assim: Pedro, guarde a espada, porque quem vive pela espada vai morrer por ela. E aí ele toma aquela orelha, né, eu acho maravilhoso, toca na ferida e cura aquele perseguidor. Esse é o amor de Cristo, essa bondade, essa generosidade do Senhor. Mas o Evangelho de Marcos, ele nos afirma aqui, ele faz exatamente esse contraste. Quando vai pintando aquele clima de guerra, de batalha, Jesus Cristo vem com uma fala maravilhosa. Eu estava com vocês no templo, eu ensinava, vocês não me prenderam. Mas isto é para se cumprir as Escrituras. Veja, o impulso de Pedro é reagir à força. Cristo apresenta o caminho da fé, apresenta o caminho da confiança na providência do Senhor. Não, Pedro, calma. Você não entendeu até agora
Você não entendeu que está se cumprindo aquilo que os profetas falaram acerca de mim há tanto tempo? Isso é para que se cumprisse as Escrituras. Essa prisão covarde, ilegal, injusta, não é um acidente. Nós temos batido constantemente aqui nessa tecla, nessa exposição. Não foi um acidente, não foi uma tragédia do ponto de vista do plano de Deus. Na verdade, é o cumprimento dele. Quando nós lemos, por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 7, falando acerca de Cristo, ele diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Mas na frente, no versículo 12, o profeta Isaías afirma: ele foi contado com os transgressores. Essa é a injustiça. O Salvador do mundo, Jesus Cristo, perfeito, Filho de Deus encarnado, foi tratado como um ladrão, tratado como um transgressor. Mas veja a confiança, para que se cumprisse as Escrituras. A questão aqui, irmãos, não é, de novo, não é querermos ser fortes diante da perseguição. Não é dizer: espere, meu irmão, corajosamente, quando a perseguição chegar. Na verdade, aqui a ideia é escutarmos esse chamamento ao descanso. Porque a pior injustiça da história já foi sofrida por nosso Salvador. E isso pela soberana mão de Deus, para que ele pudesse conduzir-nos, eu e você, à salvação. Se a prisão do próprio Filho de Deus estava sob controle divino, saiba, nenhuma injustiça que possa ser sofrida por nós, estamos unidos a Cristo, está fora do governo de Deus. O Senhor Jesus foi perseguido por seus inimigos. Em terceiro lugar, ele foi abandonado por seus discípulos. Veja como a cena está ficando terrível. Traído por seu amigo, perseguido por seus inimigos e agora abandonado por seus discípulos. Versículo 50. Uma nota muito rápida nós temos. Então, todos o deixaram e fugiram. Esse tema do abandono dos discípulos está sendo apresentado já em algumas passagens. Cristo mesmo já havia afirmado diante daqueles mesmos homens: o pastor vai ser ferido e as ovelhas vão ser dispersas. Vocês tomem cuidado, né? É um alerta. E aí, corajosamente, aqueles homens, cada um, foram se auto-justificar. Eu não. Não eu. Eu não vou abandonar. Eu não vou fugir. Principalmente Pedro, que acaba sempre tomando as iniciativas. E na passagem seguinte, no próximo domingo, a gente vai ver como ele foi aquele que verbalmente nega a Jesus 3 vezes. E aqui nós vemos exatamente o cumprimento rápido, direto, de toda aquela previsão de Cristo Jesus. Neste momento, no momento em que Cristo está sendo aqui pego, preso, os discípulos que poderiam dizer: me prenda também, eu quero ir, não me separo do Mestre, não me separo de Cristo. São os primeiros a fugir. Eles fogem, abandonam. Versículo 51 traz um texto muito icônico do Evangelho de Marcos, que só aparece nesse Evangelho. No versículo 51, um jovem coberto unicamente com um lençol seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. É muito curioso, irmãos, como esse texto ele só aparece aqui no Evangelho de Marcos. Me permita aqui um parêntese para explicar qual é uma interpretação mais adequada acerca desse texto. Primeiro, o Evangelho de Marcos ele foi o primeiro a ser escrito. E muito do Evangelho de Mateus e de Lucas, um pouco de João,
veio dessa mesma fonte. Tomaram o Evangelho de Marcos naturalmente como uma referência para, para escrever, para trazer o seu próprio relato. E muitos estudiosos se perguntam por que, então, eles escolheram não repetir esse texto. O que é que tem? Por que Marcos achou importante incluir aqui esse texto? Né? É um texto muito icônico. Né? Um jovem que está ali e, de repente, é descoberto, agarram ele, e ele larga um lençol, ele está vestido de um lençol e foge nu. Né? Eu não sei se você já parou para pensar, mas os estudiosos chegam a um relativo consenso de que trata-se aqui do próprio Marcos, João Marcos, o autor do Evangelho, que insere a si mesmo na narrativa porque estava lá. E ele está aqui dizendo, olha, isso aqui é importante para mim porque eu participei desse momento. Eu estava lá, né? E aí há também grandes evidências de que o cenáculo, falei sobre isso, né? O cenáculo em que Jesus celebrou a ceia, próximo do Monte das Oliveiras, próximo do Jardim do Getsemane, era da propriedade da família de Marcos. Provavelmente Maria, sua mãe, né, a mãe de Marcos, era dona daquela casa. E Marcos era muito jovem aqui nesse momento. Um adolescente, ainda, né, alguém que está ali, não como um seguidor de Jesus, mas alguém que está ali por perto, interessado no mestre. Provavelmente curioso, né, como todo jovem ele vê toda aquela movimentação e vai averiguar, de repente até avisar aos discípulos que havia uma multidão armada chegando no Jardim do Getsemane. Acontece que ele é pego, mas não tem outra. Ele também foge. Nesse sentido, temos aqui um texto em que Marcos ele não só se inclui na narrativa, mas ele também confessa o seu pecado de fugir. Todos fugiram, inclusive ele. É interessante, irmãos, quando nós vemos que esses homens, que, assim como Judas, tiveram grandes privilégios, concorde comigo, caminhar com Jesus, ouvir as palavras de Jesus, testemunhar os milagres de Jesus, por vezes ser recebido, ter recebido poder para fazer as obras de Jesus também. Esses homens que estavam vivendo o ministério de Cristo, testemunhando de camarote, eles abandonam. A questão aqui, irmãos, é que, como já dito, essa dispersão, esse abandono cumpre exatamente a palavra do Senhor. Pastor ferido, as ovelhas fugindo. Marcos capítulo 14, versículo 27. É claro que textos como esses nos fazem colocar uma pergunta sobre nós. O que eu faria se estivesse lá? Marcos, o autor, já nos respondeu. Eu também fugi. E nós? Será que nós poderíamos dizer, eu seria mais corajoso que Pedro? Eu seria mais corajoso que João? Eu seria mais corajoso que qualquer um deles? Não sei, irmãos. Os discípulos mais próximos de Jesus não resistiram. Mas a questão não é saber se você ficaria ou não. A questão não é saber se somos firmes ou fortes ou não. Porque a esperança do crente não deve estar na nossa fidelidade a Cristo. A esperança do crente deve estar na fidelidade de Cristo a nós. Exclusivamente na fidelidade de Jesus. Porque todos abandonaram, mas o Filho do Homem permaneceu sozinho. E sozinho, ele cumpriu a obra que só ele poderia cumprir. Se tivesse 1, 2, 3, 11 com ele, nenhum deles poderia tomar o cálice que Jesus iria tomar. Somente ele subiria à cruz do Calvário. Essa caminhada
Essa jornada à cruz deve ser trilhada por Cristo e por Cristo somente. Mas veja que coisa maravilhosa. Jesus foi abandonado, deixado só, para que nenhum de nós pudéssemos mais ser abandonados. Porque em Cristo nós estamos firmes. Os discípulos abandonaram a Jesus, mas Jesus não os abandonou. Pelo contrário, foi até o fim, morrendo por aqueles que o abandonaram. Isso inclui a mim e a você. Porque certamente correríamos também. Certamente também fugiríamos. Em primeiro lugar, Jesus foi traído por seu amigo. Em segundo lugar, Jesus foi perseguido por seus inimigos. Em terceiro lugar, ele foi abandonado por seus discípulos. Em quarto lugar, Jesus foi acusado por falsas testemunhas. Estamos agora já na outra passagem, a partir do versículo 53. Nós vemos como levam Jesus ao sumo sacerdote, diante dos anciãos, diante dos escribas. O versículo 54 nos afirma que Pedro estava ali ainda de longe, tentando ver o que pode contar alguns pontos a favor de Pedro, mas espera uma semana que a gente vai ver o que acontece. Pedro vai negar a Jesus, mas ali vai se estabelecer um julgamento. Aquela madrugada, um julgamento feito às pressas. Normalmente, quando é assim, é porque vai ser injusto. Normalmente, quando acontece assim, é porque vai ser alguma coisa corrupta vai acontecer. Vamos resolver aqui, enquanto está todo mundo dormindo, Às vezes o Congresso faz isso, Madrugada, sessão na madrugada. Vamos passar aqui rápido a pauta para que a imprensa não caia em cima. Eles estão fazendo exatamente isso aqui. Juntam os maiorais, os principais sacerdotes, versículo 55, e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte. Quem é o acusador? Quem vai dar o testemunho que finalmente vai trazer motivos para nós, para que pudéssemos condenar Jesus à morte? E o texto nos diz que eles não achavam nada. Interessante, né? Tanto ímpeto em matar a Jesus, mas quando iam tentar acumular as acusações, não achavam nada. Alguns se levantavam, alguns testemunhos, e o texto diz, falsamente. Mas os testemunhos não eram coerentes, os depoimentos não batiam, não eram suficientes para que eles pudessem, de fato, condenar aquele homem à morte. Eles já estavam com a decisão pronta. Às vezes a gente tem isso, Eu já decidi, eu só estou precisando de uma desculpa. Eu estou precisando de uma justificativa, mas no meu coração eu já decidi. O coração daqueles homens já estavam endurecidos, já estavam fechados a Cristo, já estavam fechados à sua palavra. Eles só estavam precisando de um pretexto. Reuniram testemunhas. Nenhuma delas falava coisa com coisa. Algumas até falavam algumas coisas que nós podemos lembrar, Jesus disse que ia destruir o templo. É um terrorista, É um vândalo. Ele disse que vai destruir esse templo e construir de novo sem mãos humanas. Mas ainda assim, nos diz o texto, o testemunho deles não era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote, no meio disso, pergunta a Jesus, você não vai dizer nada em resposta? Você não vai se defender? O que Jesus faz, irmãos? Versículo 61. Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Percebam, irmãos, nós temos aqui mais uma ironia, mais uma distorção aqui nesse texto. Aquele que é a verdade está sendo julgado por meio de mentiras. Ele é processado, mentiras desencontradas. Ele que é inocente é tratado como culpado. E mesmo assim, diante de tudo isso, ele não abre a boca. Jesus aqui, irmãos, devemos entender, ele não está apenas sendo uma pessoa passiva, não é quem diz assim, não vou me defender, não tenho nem o que falar. Na verdade, é o cumprimento da palavra, como nós já vimos.
Isaías 53, versículo 7. Como um cordeiro mudo diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Trata-se de uma cena de injustiça. Uma das maiores injustiças, a maior injustiça que já aconteceu nesta terra. E é maravilhoso, irmãos, nós vermos como, quando eles abriam a boca, eles não conseguiam falar nada de verdadeiro para acusar a Cristo. Porque ele era bom, santo, perfeito, cumpridor de toda a lei, irrepreensível. E veja como isso se aplica também a nós. A justiça humana, ela é falha, ela certamente vai falhar conosco em muitos momentos. O texto não promete que essa justiça humana vai prevalecer. O texto também não diz que a gente não deve sofrer com isso, mas a questão, irmãos, é que a palavra do Senhor nos diz que nós sofreremos, passaremos por perseguições em nome de Cristo. Jesus diz: bem-aventurados sois vós quando vocês forem perseguidos por minha causa, quando mentindo disserem todo tipo de acusações contra vocês. Olha que interessante. Nós temos, irmãos, essa tranquilidade de consciência de quando estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Os acusadores podem vir, mas a gente vai ter a tranquilidade de dizer que são mentiras. Podemos sofrer com a justiça humana, mas são mentiras. Mas me permita um parêntese. Ai de nós, quando as acusações são verdadeiras. Ai de nós. Porque tem muito crente que diz, né? É corrupto, um péssimo profissional, e aí quando vem as consequências dizendo, estou sofrendo perseguição no trabalho, né? Estou sendo perseguido. Né? Não, você só está sofrendo as consequências do seu pecado. A questão aqui, irmãos, e não se compare com o Senhor. Né? Jesus é perfeito. Está sofrendo as acusações de pecadores. Está sofrendo as acusações que poderiam vir sobre a minha e sobre a sua vida. É maravilhoso, irmãos, nós vermos como o evangelho é manifestado aqui. Esse silêncio voluntário de Cristo. Ele não se defende, não fala nada. É para voluntariamente carregar a culpa que não era dele, era nossa. Quando nós olhamos para Cristo, nós não temos apenas um exemplo de paciência. Né? Estou sendo injustiçado, vou ser como Jesus. Não. Na verdade, ele já levou a acusação definitiva. Ele já levou a acusação de Satanás. Quem é o sacerdote? Quem é o escriba diante do acusador de nossas almas? Que nos acusam diante do Senhor, que nos acusam diante de nós, diante de nossa consciência, afirmando que nós somos pecadores e não merecemos a graça de Deus. E nós em Cristo podemos responder, sim, de fato eu não mereço, mas se eu estou em Cristo Jesus, não há mais condenação para mim, porque Ele sofreu todas as acusações em meu lugar. O silêncio de Cristo, irmãos, o levou à cruz do Calvário. E eis mais uma humilhação de Jesus. Na nossa cultura, a passividade, ou pelo menos não respondermos à altura, é visto como fraqueza. Somos afrontados e sempre tem aquela pessoa que diz, você vai deixar assim? Vai deixar barato? Somos alfinetados no nosso orgulho, nosso ego. Mas Jesus Cristo não se defendeu. E essa foi a sua maior demonstração de força. Não foi fraqueza. Propósito que o levou à cruz do Calvário.
E finalmente, irmãos, em quinto lugar, Jesus Cristo, ele foi condenado por seus juízes. Acusado por falsas testemunhas, condenado por falsos juízes. A partir do versículo 60, terminando aqui o nosso texto, nós vemos o seguinte: o sumo sacerdote tornou a interrogá-lo. Agora o sumo sacerdote as testemunhas já foram ouvidas, não se trouxe muita coisa, Jesus não se defendeu, agora o juiz vai falar. Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Pergunta direta. Uma pergunta categórica. Você é de fato aquilo que estão dizendo sobre você? Muitos poderiam nesse momento negar. Humanamente falando, seria a grande oportunidade de se livrar desta acusação. Alguém poderia dizer, negava agora, voltava para casa, continua fazendo milagre, continua ensinando. Jesus teria mais tempo nessa terra, poderia fazer mais. Mas devemos lembrar, irmãos, aquele homem, ele é a verdade. E ele está caminhando para a cruz. Como ele responde? Ele responde sem ambiguidade, sem deixar dúvidas. Eu sou. Testemunho claro da sua identidade, da sua divindade. Aquele mistério, lembra do começo do Evangelho de Marcos? Não fale sobre isso, não diga quem eu sou, não testemunhe sobre este milagre. Aqui já não tem mais, irmãos, porque Cristo está na sombra da cruz do Calvário e ele diz, eu sou. E digo mais, você verá o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Maravilhoso, irmãos, essa resposta de Cristo, porque estamos aqui falando sobre a humilhação de Jesus, sobre como cena após cena Jesus está descendo dessa jornada de humilhação. O último capítulo vai ser a cruz do Calvário. Ele foi obediente até a morte de cruz. Mas aqui ele já nos dá um vislumbre do próximo capítulo, exaltação, glória. E ele diz, eu sou, e vocês verão a minha glória. Vocês verão a mim mesmo assentado, vindo sobre as nuvens do céu. E aí Jesus aqui ele está unindo dois textos, Daniel capítulo 7 e também o Salmo 110. O Salmo 110 nos fala sobre o ungido do Senhor assentado à direita de Deus. E Daniel capítulo 7 fala sobre o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e glória. Para que Jesus vem? Para julgar. Em outras palavras, Jesus está dizendo, irmãos, vocês estão me julgando aqui nesse tribunal terreno, mas no reino de Deus as coisas são invertidas. Jesus ele pode estar sendo julgado aqui, ele está se fazendo culpado, réu, condenado, mas aquele que está sendo julgado é o juiz. Nesse sentido, Jesus está aqui dizendo, olha, vocês estão assentados nos seus tronos, vocês estão com as suas roupas elegantes, vocês estão investidos de autoridade aqui diante dos homens, mas saibam que eu já os julguei, porque vocês verão a glória do Filho do Homem assentado à direita do Pai. Nesse sentido, irmãos, o sumo sacerdote olha para aquela resposta de Jesus e não tem dúvida. Ele rasga as suas vestes em sinal de indignação. Esse gesto, né, ele expressa esse lamento, né, esse escândalo. Né? Os judeus eles eram muito gráficos nesse sentido. Né? Demonstravam logo a sua indignação, rasgavam as roupas, se cobriam de pó, lançavam o rosto ao chão, e esse homem faz exatamente isso. O sumo sacerdote rasga as suas vestes e ainda diz, não precisamos de mais testemunhas. Vocês ouviram a blasfêmia. Ele acusa Cristo Jesus de um blasfemador. Interessante, irmãos.
E, à luz de Cristo, ele é o blasfemador. O sacerdote é que está perdendo todas as oportunidades de curvar-se diante do rei. Fazendo isso, fecha o seu coração. Essa resposta, irmãos, a resposta de Jesus, o escândalo do sacerdote, nos mostra acerca do juízo que está sobre esse mundo. Um mundo que odeia a verdade, mas a verdade que vem para julgar o mundo. A resposta da multidão é que eles julgam a Jesus como réu de morte, nos diz o versículo 64. Alguns começam a cuspir nele, alguns cobrem o rosto de Jesus, batem nele e zombam dele, dizendo, profetize. Os outros evangelhos afirmam, né? Batem nele e diz, profetiza para saber quem foi que bateu em você. Qual é o nome daquele que está te batendo? Os guardas davam-lhe bofetadas. A verdadeira blasfêmia nesse texto não está nos lábios de Jesus, mas está no tribunal, que rejeita o Filho de Deus. Aqui nós olhamos, irmãos, para essa humilhação de Jesus. O caminho da glória, o caminho que levará Cristo até aquela visão que ele mesmo disse, vocês verão o Filho do Homem sentado à destra do Pai. O caminho até essa glória passa pela humilhação. O mesmo Jesus que foi condenado injustamente por homens é o juiz que um dia julgará com justiça perfeita. Para nós, irmãos, que estamos unidos a Ele, a Jesus pela fé, o nosso juiz, esse juiz, não é para nós uma ameaça. Ele é o nosso advogado. Porque Ele foi condenado para que culpados nós pudéssemos ser declarados justos. Nessa noite, irmãos, a noite mais solitária que já existiu nessa terra, os inimigos perseguiram a Cristo. Um amigo o traiu, os discípulos o abandonaram, as testemunhas acusaram, os juízes blasfemaram. Perceba que todos falharam com Jesus. Ninguém ficou ao lado dele. Mas Jesus não falhou em sua missão. No seu coração estava a confiança. Tudo isso é para que se cumprisse a Escritura. Nada ali foi acidente, tudo foi cumprimento dos propósitos eternos do Senhor. Ele suportou a rejeição para que pudesse receber os rejeitados. Ele foi traído para que os infiéis fossem recebidos como fiéis nele. Ele foi abandonado para que os seus, nós, jamais fôssemos abandonados. Ele permaneceu em silêncio diante das acusações, para que os acusados fossem justificados. Ele foi condenado por um tribunal corrupto, para que os culpados fossem absolvidos pelo juiz justo. Aquele que foi humilhado naquela noite, irmãos, é o mesmo que voltará nas nuvens do céu, assentado à direita do Pai. Ele não vai vir mais como um humilhado, não vai vir mais como um réu acusado, virá como juiz e Senhor de todos. Isso para nós é boa nova. Se você crê em Jesus, você está em Jesus e reconhece nele a sua justiça e somente nele, saiba que essa visão gloriosa de Cristo Jesus vindo com poder e com glória é para nós a melhor notícia do mundo. A melhor notícia do mundo. Não confie em você mesmo. Não confie na sua justiça. Não confie no seu julgamento. Confie em Jesus. Confie em Jesus. Porque ele trilhou essa jornada árdua para que pudéssemos ser salvos. Para que pudéssemos ser chamados de filhos de Deus. Essa é a nossa salvação. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por tua palavra. Muito obrigado, Senhor,
por esse texto que nos ensina acerca de Jesus Cristo, nosso Salvador, que veio a este mundo em humilhação. O nosso pedido, Pai, é que o Senhor nos ensine cada vez mais a confiar nessa obra, a olhar para Jesus, a agradecer por essa missão que Ele cumpriu com perfeição. O Senhor sabe do nosso coração, Pai, e sabe que muitas vezes nós desconfiamos de Cristo, esquecemos desta obra e agimos como ingratos. Somos infiéis muitas vezes. Mas a Tua palavra diz, Senhor, que se somos infiéis, Ele permanece fiel. E essa é a base, Pai, da nossa confiança. Nos perdoa, Senhor, as muitas vezes que nós negamos a Cristo, que nós abandonamos o Senhor, e nos faz olhar para Cristo como o fundamento da nossa esperança. E louvamos, Senhor, por essa passagem, e pedimos que possamos viver à luz do Evangelho, Pai, ansiando por aquele dia em que veremos a Cristo, não em humilhação, mas em exaltação. Jesus Cristo exaltado, assentado num alto e sublime trono, sendo glorificado por toda língua, por todo joelho dobrado. Até lá, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos mantenha firmes como testemunhas de Cristo, como discípulos do Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo, Pai, para a glória do Senhor. Te agradecemos por este culto, te agradecemos, Pai, pelo privilégio de podermos adorar ao Senhor juntos. Te pedimos que o Senhor abençoe a nossa semana, que o Senhor esteja conosco durante todos os nossos dias, nos fortalecendo, nos livrando do mal, das tentações, e que Cristo seja glorificado, Pai, em nós, em nossas vidas, em nossas casas, famílias, nossa igreja, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Receba uma bênção, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos vocês, sobre toda a igreja de Cristo em toda a terra, hoje e para todos sempre.